Fala galera, bem-vindos a mais um GA Podcast. E hoje estamos aqui com meu amigo Matheus. E aí, rapaziada? Pessoal, hoje estamos aqui com um convidado ilustre que dispensa apresentações. Mas antes disso eu quero falar um pouco da nossa lojinha. Nós temos uma lojinha aqui no Instituto, onde você pode tá comprando nossos produtos, né? Isso aí. A lojinha, ela vai ter um link na descrição. Vocês vão ser direcionados ao nosso Instagram. No nosso Instagram vai ter outro link. E lá vai ser direcionado à lojinha. Peço desculpa pela minha voz, tô rouco. Passei o final de semana aí no acampamento da igreja, mas enfim. Na lojinha vai ter nossos produtos. Vai ter produto como camisa, bolsa, pulseira, álcool em gel, enfim, bola, garrafa, infinidade de produtos. E eu peço e aconselho a vocês a ir lá adquirindo os nossos produtos, que essa é uma da formas que a gente encontra para manter o nosso instituto, para ajudar os nossos atletas. E além da nossa lojinha, tem o Torcedor Celeste. O Torcedor Celeste é nada mais nada menos que um sócio-torcedor, onde você, além de ajudar o instituto a se manter, você ainda também ganha benefícios em troca. Você, num plano mais básico, você adquirindo, você tem 4 atendimentos por mês que você pode escolher entre dentista, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, jurídico, entre vários outros atendimentos. E você escolhe o que você quiser. Então, você ganha muitos benefícios e é algo de verdade muito bom para você. E, além disso, você ainda ajuda o instituto a se manter, ajudar os nossos atletas a levar para o campeonato, etc. Então, é muito bom. Vem com a gente, clica aí no link. E hoje nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Felipe Miller. Pode se apresentar para quem não lhe conhece. Aí, rapaziada, tudo bem? Ajude a loja, eu sei que o instituto precisa de ajuda. E meu nome é Felipe Miller, sou filho de Deus. Eu sou casado, eu tenho 2 filhos. Casado com Marina há 6 anos, vamos completar 6 anos. Tenho 2 filhos, o Benjamin e o Neemias, uma dupla que não para. E estamos aqui, vamos conversar um pouco aqui, alguns assuntos interessantes para vocês. Para quem não conhece, tu tem um projeto social, né? Isso. E explica um pouco como é que funciona o projeto social, onde é que atua, em que área atua esse projeto social. Eu vou começar falando sobre como começou. Pode ser, né? Pode ser. Claro. Assim, na minha casa, nós temos muitas, como posso falar, padrões. Então lá em casa era assim, se fizesse um tipo de um suco, tinha que dar para os 4. Se tivesse 3 tipos de carne, comia uma. Se deixasse a sandália na frente da porta, meu pai volta e tira. Se esquecesse a roupa no banheiro, ficava o tempo no banheiro que a roupa ficou. Então era muito bem regrado lá em casa. Então teve um tempo que eu comecei a reclamar com meu pai. Não, pai, isso aqui... Queria pedir desculpa que eu tô um pouco rouco também. Não, tá todo mundo na mesma vibe. Então desculpa pela voz também. Meu pai fez, tá bom, meu filho. Você sabia que por um sapato, isso foi por um sapato, eu lembro. Final de ano, pai, compra um sapato pra mim e tal. E ele não tinha esse valor, nesse dinheiro pra comprar vários sapatos. E eu falei, poxa pai, todo mundo tem. E eu digo assim, meu pai, ele quando fala isso pra mim, que não tinha, eu fiquei muito triste naquele tempo e tal. Então ele fez, vamos comigo ali em um lar de idoso. Vamos lá. Aí eu fui. Então quando eu cheguei nesse lar de idoso, eu vi o desrespeito dos familiares com seus avós, pais. Eu vi o abandono deles. Então aquilo, eu tinha 12 anos, eu não tinha mais do que isso. E aquilo ficou marcado no meu coração. Quando ele te levou pra ver como funcionava de verdade, a vida. A vida de verdade. A vida. Então, aquilo ficou no meu coração, sendo que as coisas da terra, né, as coisas do mundo, ela sucumbe a essa nossa vibe, né, essa nossa vida, esse nosso levar. E Abacuque 1, queria falar com vocês, Abacuque 1, ele fala assim: até quando, Senhor, clamaremos por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Então a gente fica muito perguntando isso, né? Por que isso acontece no mundo, né? Por que isso acontece? Por que falta isso? Por que falta aquilo? E até foi o tempo que eu fiquei, né? Que falta isso, que falta aquilo. E os anos foram se passando e entrei na igreja, né? Aceitei Jesus. Isso estava no meu coração. Era como se o tempo tivesse parado com as coisas do mundo e quando eu aceitei a Cristo, algo acendeu no meu coração novamente.
sobre isso, sobre as pessoas, sobre o amor ao próximo, sobre esse grito de clamor de Abacuque, e esse grito que tem no nosso coração quando a gente aceita Jesus, né? A nossa atitude muda, o amor vem, e a gente muda totalmente. Então eu comecei a orar sobre isso, e uma manhã, se eu não me engano era 10h20 da manhã, eu estava na minha sala, eu comecei a orar e eu vi uma visão de uma sopa. Um sopão. E nessa visão, eu vi um menino da minha célula também com isso. Eu disse, vou lá nele agora. Então eu saí de casa, saí correndo e tal, fui lá. Quando cheguei nesse olhar, o nome dele é Hércules, né? Vocês sabem quem é? Sim. Cheguei em Hércules, meu irmão, eu tive uma visão, velho. Tu tava nessa visão. Ele, meu irmão, também tive. Caraca. Vamos fazer. Deixa eu me arrepiar. Caraca, que legal, velho. Também. Isso aí. Então, quando a gente vamos fazer, a gente não sabia como fazer, não tinha nada pra fazer. Então eu tinha um pequeno negócio, uma pequena loja. Eu disse, vamos fazer aqui, pô, a gente dá um jeito, velho. Dá um jeito. Então a gente juntou a célula. Eu lembro que a nossa primeira ação foi 24 de julho de 2019. E nessa ação foram 12 pessoas, foram 3 carros. Até aconteceu uma situação inusitada que meu carro ele encaixotou em um buraco, uma roda. E a gente ficou todo mundo doido, querendo, e aí como é que vai sair daqui? Como é que a gente vai conseguir? Meu Deus, e agora acelera o carro, não sai, empurra pra lá, pra cá. Parou um cara de moto e fez, calma, subam 3, abram a mala, subam 3 na mala, o carro vai subir, vocês empurram. Eita, é mesmo. A gente saiu e aquilo ficou marcado pelo primeiro dia, marcado pela primeira dificuldade. E foi muito bom, né? A gente conseguiu iniciar esse projeto, iniciar esse evangelismo, projeto, esse amor pelas vidas, pelas pessoas abandonadas nas ruas, pelas pessoas que vivem em certo abandono, né? Nas comunidades. E Deus colocou isso no nosso coração. E no primeiro ano, né, nós conseguimos levar umas 50 cestas básicas, se eu não me engano, para o interior, né? Depois de Serra Talhada, 500 km. Nós fomos para lá e até hoje estamos aí fazendo a obra, a gente atende algumas comunidades, a gente tem algumas coisas mais que a gente vai falando no decorrer do... Nessa trajetória, hoje vocês têm um espaço, né, que tem alguns projetos, que atuam alguns projetos sociais lá. Como nasceu essa questão de ter um espaço, de criar esse espaço? E hoje o projeto se chama? Projeto Pelas Almas. Pelas Almas. Isso aí. E até o nome, né? O nome ele não foi, a gente não escolheu assim rápido. Nós íamos realmente como igreja, nós íamos realmente como servo de Deus, né? Por amar as pessoas, e a gente se dedicava muito a isso. Nos dedicamos, né? Mas não pensava em mais nada. Mas até que comecei a estudar um pouco sobre o Brasil, comecei a estudar um pouco sobre os jovens do Brasil, sobre a quantidade de jovens que não têm pais, né? E pais que não são pais, né, de verdade. E eu fui pesquisar, tá mais ou menos 35 milhões de crianças que não têm o nome do pai. Isso há 8 anos atrás, né? Uma pesquisa que eu vi. Hoje deve ter aumentado um pouco, né? E não é só os pais que não colocam nome, mas também tem os pais que colocam nome e não são pais, né? São pais que abandonam seus filhos também. Então, a gente convive muito isso nas ruas, na nossa comunidade. Então, a gente queria acolher mais para acompanhar essas crianças. Então, eu falei, não, a gente faz aqui na praça. Começou na praça, né? O taekwondo começou na praça. O jiu-jitsu também, a gente começou com jiu-jitsu e taekwondo na praça. A gente ganhou tudo, né? Começou aquela... Então, a gente queria um espaço, né? Sendo que nós não tínhamos estrutura nenhuma, né? Nós éramos 5, somos 5. E a gente não recebe um bom salário para poder estar investindo no projeto. A gente não consegue verba de ninguém, né? Só doações, uma ajuda daqui, uma ajuda dali. Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz e pronto. E eu falei assim, será que a gente poderia pegar um espaço? Nasceu no nosso coração na praça mesmo, a gente conversando, eu fiz, vocês topariam? Topariam. Então vamos pedir a Deus. Não deu um mês. Não deu um mês e o Senhor deu espaço. A gente, não é de Deus não. Não é de Deus. E a gente chegou no espaço, esse espaço ele
tinha muitas coisas nesse espaço que tinha acontecido já com outras coisas. E tudo que colocava nesse espaço não dava certo. Passava alguns meses e fechavam. Passavam talvez até dias lá e ficavam devendo. E a gente foi falar com o dono não queria passar por alguns maus testemunhos. E a gente conversou com ele, não, rapaz, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí a gente fizemos um acordo com ele, sem dinheiro, sem nada. Ele deixou o espaço. E lá estava totalmente degradado. O espaço quebrado, totalmente piso, teto, portas, paredes, totalmente acabados. Então a gente fez com ele assim, então vamos assim, você nos libera esse espaço, a gente faz toda a reforma nele e depois dessa reforma você desconta no aluguel. E você nos dá aí um mês e pouco, a gente sem dinheiro. E eu disse, Senhor, esse lugar onde tudo quebra, onde ninguém prospera aqui. E o Senhor me deu uma palavra sobre terra, né? Sobre quando, lá em Levítico, quando a Bíblia diz que as pessoas são tão más que a terra cospe essas pessoas. E quando Jeremias 23, se não me engano, diz que terra, 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 ouve a voz do Senhor. E essa era a minha oração naquele lugar. E Senhor, transforma, tira tudo de mal que nesse lugar. Então nós começamos a orar sobre isso, nós começamos a interceder sobre isso e começou a vir as coisas. Teve só uma pessoa que doou quase 15 sacos de gesso para o teto. Todo mundo cobrando R$1.000 para poder fazer esse valor, né? E teve uma pessoa que cobrou menos da metade e a gente não pagou, foi outra pessoa que veio e pagou. Então vinha aparecendo coisas, Deus mandando um milagre, de fogão, chegando tudo, sempre né? Suprindo. Sempre suprindo e menos de 2 meses estava tudo pronto, né? E meio à pandemia, em meio à falta de dinheiro, em meio às dificuldades, o espaço lá ele foi colocado, foi erguido. E nós assim que começamos o espaço, começamos, né? Com taekwondo, com jiu-jitsu, começamos com balé e aula de música. E teve algumas dificuldades que nós tivemos com alguns professores, com alguma dificuldade deles e demos um tempo, né, nisso, mas continuamos com o evangelismo, continuamos em comunidades, continuamos toda a prova. Tiramos um pouco as atividades que está voltando agora, né, com kickbox, provavelmente também voltará o balé e outras atividades. Caraca, e tu falou agora um pouco do evangelismo. E eu creio que tipo assim, no evangelismo com certeza acontece muita coisa, muita experiência. Eu já participei de vários evangelismos, já liderei alguns evangelismos, até na nossa igreja. E com os jovens, né? E são experiências que o povo, como a gente estava conversando aqui antes, muita gente acha que é só chegar lá e Jesus te ama e tá tudo certo. E vai estar tudo certo e não vai acontecer nada. Eu queria que tu contasse um pouquinho de algumas experiências que tu teve, que te marcou nessa questão de evangelismo. Caramba. São Pegou. tantas, né? Pegou. Me pegou. Assim, eu queria contar algumas histórias. Eu queria contar uma história que estavam todos. Estou aqui tentando lembrar. Foi quando essa história de evangelismo, né, que a gente foi pro interior. E a gente chegou lá no interior e as pessoas elas não tinham nada. Interior, sertão. E ficou muito marcado na minha vida. A gente tem até uma foto lá, a gente fez questão de tirar uma foto. Era um casal, João e Maria. E a gente chegou lá conversando com eles e tal. E a casa não tinha nada. Só tinha 2 cadeiras na frente, meio que na sala. E um guarda-roupa encostado na parede, porque estava meio quebrado. Uma cama sem lençol. E lá atrás um fogão que eles usavam, uns tijolos lá. E a gente chegou para dar a cesta e tal, eles ficaram assim. Mas quando a gente deu 2 fardos de água mineral para eles, ela abraçou assim. Não sai da minha mente não, velho. E acho que eu vou envelhecer com isso, porque ela abraçou assim. Não quis soltar. Rebotou na cadeira assim e ficou meio que dizendo, caramba, era disso que eu precisava. Isso ficou assim nas nossas vidas, marcado como
uma ação distante, né? Mas tem muitas ações aqui próximas, né, que a gente faz. Jaboatão, a gente acredita, né? Eu pesquisei um pouco sobre Jaboatão, sobre a pátria ela nasceu aqui. Como nós moramos em Jaboatão, muitas vezes não conhecemos a história de Jaboatão. Eu estava pesquisando um pouco sobre essa luta religiosa que foi na nossa nação em Jaboatão, de que a Igreja Católica ela teve uma parcela nessa luta, de que a Igreja Evangélica queria entrar os judeus aqui com os holandeses e foram expulsos. Creio nessa luta espiritual, de que a Igreja Católica com seus feudais enganaram os índios, né? Enganaram os que estavam aqui, os escravos, para que fizesse com que isso fosse um roubo em vez de um acrescentar do Evangelho aqui. E como Jaboatão, estamos em Jaboatão desde o ano passado, levando para várias áreas o evangelismo, né? O Evangelho, acreditando no transformar nessa cidade, acreditamos no derramar do Espírito Santo sobre essa cidade. E as histórias aqui, ela é pautada nisso que eu falei, sobre os pais que não são pais e os pais que não colocam um nome nos seus filhos e abandonam seus filhos. Tem muitos nas ruas, dão mau testemunho de seus pais, de estar na rua. Alguns pais que batem na sua esposa e ignoram seus filhos. Teve algumas situações de alguns estar de Natal, outro de Fortaleza, uns daqui também, do abandono dos seus pais. Alguns relatos eu tenho pesquisado que muitas pessoas que moram nas ruas, muitas pessoas que vivem abandonadas nas ruas, simplesmente não ter nenhum tipo de tarefa e importância em sua casa. Se você for conversar com eles, começar a ter uma relação, até nós vamos para as ruas, levamos um caderno e colocamos o nome de todos para estar sabendo se é a segunda vez que vamos falar com ele, quais são as situações da vida dele, se ele quer ir para casa de volta, se ele quer ir para um centro de recuperação. A gente conversa muito sobre isso, porque a gente acha, como você falou, que é só chegar na rua e tal. Muitas vezes, como eu estava conversando antes com o João, que eles dizem que é uma chance que nós temos. Sim. É só aquela chance. É aquela chance do evangelismo, você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então Pode você ser só tem que aqueles nunca 5 mais. A minutinhos gente ali. encontra algumas vezes, mas É muito raro. é raro encontrar 2, 3 vezes. Tem alguns que realmente são as prostitutas, né? Alguns que trabalham em algum lugar, a gente consegue ver eles várias vezes. Tanto é que alguns aceitaram Jesus e tal. E é complicado essa questão da gente querer administrar tudo, né? Querer pegar tudo e tal, a gente não consegue. Falta realmente muitas pessoas para fazer isso e tal. Mas esse teve um homem, ele estava em Gaibu, ele era de Gaibu, sua esposa também. E esse aí ficou marcado na nossa vida também, esse dia. A gente pegou ele na rua e a gente começou a orar por ele, começou a chorar. A gente não sabia o que fazer, velho. Não sabia o que fazer. Aí depois parou, ele é de São Paulo, ele disse assim, não, eu tenho minha esposa e a gente quer ir para um centro de recuperação. A gente não consegue, os dois. Sendo que ele estava sozinho e ia encontrar com a esposa dele. A gente conversou com ele, Os paulista. eram usuários. A gente conversou com ele, paulista, a gente chama ele de paulista. Então depois de um tempo a gente encontrou com ele. Ele disse, estou recuperado. Caramba. Isso deve ser gratificante pra caramba. E aquilo acrescentou muito na nossa vida, porque a gente não consegue acompanhar as pessoas. Dá um gás, né? Porque não é feito aqui. Eu tô aqui na rua, na comunidade, ou alguém que eu conheço, eu fico lá conversando e tal, pra igreja e tal, você tá lá direto. Mas evangelismo, muitas vezes você não consegue. Você capta 1, capta 2, consegue 3, 1 e tal, e é gratificante. E um cara foi pra igreja e falou pra mim assim, olha, sabe por que eu tô aqui? Porque aquela sopa que você deu naquele dia conversou com a gente sobre o evangelho, estamos aqui. E a gente tinha pedido respostas a Deus, né? Porque a gente trabalha, a gente faz, a gente... Não é que a gente diga, não, Deus, cadê a resposta? Mas é porque a gente quer ver resultado. Quem é que não quer trabalhar e não quer resultado, né? Quer ver resultado. E sobre o Jaboatão, sobre essa área que a gente tá pegando, coloquei um mapa lá no projeto e a gente tá marcando os lugares que a gente vai. A gente vê como é grande. Como precisa de pessoas. E assim, de certa forma, claro que depende muito das pessoas, mas eu acho que às vezes falta um apoio assim, às vezes talvez do governo, da prefeitura, para ter um lugar para receber essas pessoas. Claro que tem as casas de apoio, mas a gente sabe que as condições às vezes não são das melhores. E às vezes as pessoas preferem estar nas ruas do que estar nesses lugares. Eu ia falar disso.
Você tipo assim, eu falei que eu já evangelizei. Tipo, tem uma coisa que me marcou muito. Tô falando, é só uma chance. A gente foi evangelizar em Boa Viagem. Na orla ali de madrugada, eu acho que era por volta de 2 horas da manhã. Tem muito morador de rua que fica ali, próximo à pracinha. E a gente foi lá, a gente foi conversar com eles, tá? Aí conversou, teve aí esse cara chegou, meio que só de longe, né? Que se aproximou, a gente orou pela vida dele, ele chorou, enfim, ele aceitou Jesus. Aí a gente fala, pô, aceitou, né? Então vamos concluído. Quando a gente ali tava finalizando para se retirar, ele fez, sim, e aí? Cadê? Aí eu fiz, cadê ele? Se vocês falaram de Jesus pra mim agora, eu aceitei. Mas e agora, o que é que eu faço? Pra onde eu vou? Tipo, a gente ficou sem reação, tipo... E aí, é verdade, tá ligado? Como é que a gente vai direcionar o cara pra onde? Como é que a gente vai fazer? Como é que esse cara vai seguir? Aí não tem nem como pegar um número de um telefone, porque não tem. A gente fez... Aí foi quando o meu pastor, na época, ele fez, olha, é o seguinte... Infelizmente, no momento eu não tenho pra onde lhe levar, mas eu vou lhe dar minha Bíblia. Você vai começar a ler todo dia isso aqui. E aí foi quando meu pastor fez, você conhece alguma igreja aqui próxima? Aí ele faz, conheço, tem uma que eu passo pela frente de vez em quando eles me dão alimento, roupa, essas coisas. Aí ele, pronto, você vai começar a visitar essa igreja, aí você vai começar a ler, aí você sabe ler? Aí ele, não, sei ler. Aí pronto, tá aqui, você vai começar a ler a Bíblia todo dia. Aí a gente, beleza, legal, mas nunca mais a gente viu esse cara, tá ligado? Aí tipo, você ficar nisso de, irmão, é aquela oportunidade, dar uma chance, você tem que impactar. E muitas vezes, como o João falou, a gente não sente que tem esse apoio governamental ou sei lá, Estado, tipo, né? do Estado pra meu irmão, vou direcionar até aquele canto. Muitas vezes a gente chega nas casas de apoio, muita casa de apoio já tá no ápice já, porque não tem mais como pegar pessoas, porque não tem investimento, não tem o apoio da comunidade, do povo ou do governo para sustentar, porque querendo ou não, é dinheiro, é gasto, é tudo. Então muita casa de apoio não tem. E esse trabalho a gente fica, meu irmão, é uma luta todos os dias, eu imagino como seja. E assim, é como realmente ele falou, a gente sempre fala em direção assim, olha, procura uma igreja, porque a gente, como cristão, a gente subentende que as igrejas têm que estar de portas abertas o tempo todo para receber essas pessoas. Só que às vezes, ou o cara não vai procurar, ou quando ele procura, às vezes ele talvez não receba essa ajuda, né? Da mesma forma que foi encontrado, né? Da mesma forma que foi encontrado, exatamente. Enfim, a gente realmente espera que isso mude com o passar dos anos, né? Que haja mais investimentos e tal. Mas assim, Felipe ou Miller, como você tem um projeto social, qual é a tua visão, tipo, para daqui a, sei lá, 5 anos, ou como você espera que o projeto esteja daqui a 5 anos, ou qual é o seu sonho pro projeto, o sonho que tá no seu coração? Eita. Vocês pegaram pesado aí. Vou aliviar na próxima, prometo. Assim, sobre o que eles falaram, eu queria falar também. A gente tá em Jaboatão não por acaso. Eu tava pesquisando e Jaboatão ele passou 1 ano e meio sem fazer nada para as pessoas nas ruas. Caraca, muita coisa. E eu pesquisei, né? E a gente não pode nem falar muito agora do atual cenário político agora, porque eu tava pesquisando, né, sobre que Jaboatão fez só uma ação na Mangueira, na pandemia. E depois da pandemia, Jaboatão não fez nenhuma estrutura. No caso, eles só fizeram, tipo, uma ação... Paliativa. Acho que uma semana. Tipo um comida, sopão, comida, assim. comida, uma semana. E beijo. Né? E assim, você procura programa em Jaboatão e não tem. Né? Assim, tem um programa Atitude, fica ali próximo à FG. A gente até levou umas roupas pra lá esses dias. Mas você procura e não tem, né? Na verdade. Recife tem muito. Recife tem bem mais. Tem muito mais e tal. Pode ser que Jaboatão tenha, mas eu procuro e não acho, né? Pode ser que você esteja um pouco... Mas eu realmente subentendo que Recife tem mais. E pode ser que tenha um outro ali de Jaboatão, mas é muito pouco, porque eu comecei a procurar no Google mesmo, na prefeitura, sobre isso, e não obtive resposta. E sobre aquela galera ficar na rua, eu queria falar de um cara que ele veio andando de João Pessoa pra cá. Ele é Alex. Ele e o filho dele. Ele tem a família de Caruaru, mas estava sem documento, né?
A gente começou a conversar com ele, falando sobre essa mesma palavra, terra, 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 com ele. Começou a chorar na rua, tá? A gente conversou com ele. Então ele disse que queria juntar dinheiro para voltar para São Paulo. Então a gente não acreditou, né? Tem muitas conversas nas ruas, como você falou, as pessoas querem ficar na rua e tem pessoas que não precisam estar na rua e estão nas ruas. Então a gente começa a filtrar pelo tempo que a gente está na rua, começa a conhecer as pessoas, a conhecer os caminhos para onde elas vão, as pessoas que estão na rua realmente, ou aquelas que ficam na rua para receber dinheiro e roupa, enfim. E quando eu peguei um amigo nosso, os isopor, né? Deu para ele um isopor e comprei 2 caixas de água mineral. E passou o tempo. Você, no caso, deu um incentivo para ele, isso. Para ver se realmente era verdade, né? Então, depois de um tempo, ele já disse que tinha levado seu filho para casa da família em Caruaru, vendendo água e trabalhando na praia. E depois de um tempo, ele foi-se embora para São Paulo. Isso nos alegra, né? Porque a gente fazer alguma coisa para alguém. A gente sabe que muitas pessoas nas ruas, eles preferem ficar. E sobre a estrutura, né? De pessoas, né? Governamental, né? E para essas pessoas, eu acho muito pouco. Para eles estarem na rua, e eles mesmos cobram isso, né? Do governo e tal. Sim. E a gente sabe que pelo endurecer do coração do humano, né? A gente sabe que na Bíblia fala, né? A Bíblia diz que se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sim. E a gente acha que é só aquele que vai desviar. Sim. Mas não é. É governamental mesmo. São as pessoas que acostumadas com morte, acostumadas com tantas tragédias, nem sentem mais raiva, nem pena. Tá frio. Tá frio. Então isso passa de geração em geração, isso passa de pai para filho. E Deus, quando ele fala de amor, quando Jesus vai falar dos mandamentos, ele fala depois para que o pai, Deuteronômio 6, ele fala: ama o Senhor teu Deus, toda a tua força, o teu entendimento e tal, ama o próximo como a ti mesmo. Mas depois desses 2 maiores mandamentos, ele fala assim: cuida do teu filho, ensina ele com zelo e perseverança. Então muitas vezes os pais, eles não, por não amar os filhos, por essa iniquidade tá tão grande, por não amar a sua paternidade, abandona os seus filhos, desiste dos seus filhos. Desiste. Porque qual filho que não dá trabalho, né? Eu fui um cara que dei muito trabalho. E eu senti meu pai desistindo de mim. Quando eu tinha uns 24 a 25 anos, que eu tava totalmente louco. Totalmente bebido, drogado e tudo. Então eu senti esse desespero do meu pai de não saber o que fazer. Mas meu pai me deu uma conduta muito boa, um cuidado muito bem na minha vida. Mas o amor na minha vida, eu tava esfriado. Então isso acontece muito nessa idade, nessa geração, uma geração fria. Uma geração que passa a sua frieza, porque os pais não passaram para seus filhos esse amor. Sim. Se você for para a Holanda, para a Inglaterra, países que tiveram um avivamento, você vai ver que agora é casa de prostituição, as igrejas daquele tempo, porque o pai não passou para os filhos esse amor. Não se passou. Isso tem correlação direta na... Tem o John Hus, ele é um cara da igreja. Em 1415 ele já dizia: não precisa de igreja para ser igreja. Ele morreu, um padre, morreu queimado, clamando por Jesus e cantando um hino de adoração a Deus, porque ele sabia da ideia da transformação das nações. Então a transformação de uma cidade começa quando a gente ama a terra. Se eu não amar essa terra, como é que ela vai ser transformada? Lembra do espaço que eu orei? Que a gente orou, na verdade. A gente orou porque amou aquele lugar ali. Como é que eu vou amar alguém se eu não sei o que aquela pessoa tem? Eu vou amar porque eu amo através de Cristo, mas quando eu começo a conversar com ela, sei as dificuldades dela, eu começo a orar pelas dificuldades dela. Ela também é terra, não? Ela também é terra. Então se eu amo aquela pessoa, eu amo esse lugar, como é que eu vou orar por Jaboatão se eu não sei quais são as falhas de Jaboatão? Tenho que saber as falhas de Jaboatão. Tem que saber que aqui tem muita morte, que aqui tem muito estupro, que a nossa nação brasileira, nós fomos chamados para ser sal. E sal, ele salga, não pede licença, né? Só se botar pouco, mas se botar sal, ele salga e acabou-se. Mas ele fala assim: se o sal se tornar insípido, como fazemos para restaurar? Só serve para que as pessoas pisem. Sabe por que Jesus falou isso para os judeus? Porque os judeus, eles iam no Mar Morto pegar sal
ele usava o sal em 3 tipos de coisas. Primeiro ele vendia, o segundo ele consumia e o terceiro ele guardava no templo. Para que as pessoas no frio não escorregassem no piso da igreja. E o sal era jogado. Então nós como cristãos, como igreja, não podemos ser esse sal que só jogado no chão as pessoas pisam. Precisamos fazer a diferença. Salgar, temperar, tá na mesa das pessoas. Porque, como foi falado até no Congresso da Família na nossa igreja sobre o sacerdócio. Então, o sacerdócio na família cristã, na nossa casa, tem que transformar a nossa rua, na nossa cidade. Porque a igreja, ela é a igreja de transformação. Sim. Porque se, beleza, tô lá na rua e a minha casa for uma tragédia. Posso testemunho. Os meus vizinhos. Mas se eu, para os meus vizinhos, sou uma diferença, faço a diferença, tento fazer a minha parte. Claro, quem é que não erra quem, né? Mas sobre eu voltei para cá, não foi? Sobre Jaboatão, sobre isso, nós precisamos transformar Jaboatão, porque eu creio no avivamento nessa nação, que começa por Jaboatão. Porque se a pátria iniciou aqui, e Deus falou para mim, há 4 anos atrás, sobre o avivamento, onde eu estava. Então eu estou aqui. Então, mas para tudo isso, eu estudo sobre Jaboatão, para saber o que Jaboatão precisa, para saber quais são as falhas de Jaboatão, para saber o que Jaboatão assim, precisa ser clamado, porque Deus fala assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua. O Senhor fala de terra. O Senhor nunca falou: Jonas, vai naquela rua, vai em Nínive, né? Lá em Joel 2, façam tudo, se arrependam e tal, mas eu vou mandar para a terra um derramar. Deus, Gênesis 1, ele pairou sobre a terra, descansou, né? Descansar, que Deus não cansa. Descansar, aquela palavra significa pairar. Em Apocalipse 21 fala que ele vai descer sobre a terra. Ele não mudou a vontade de Deus. Ele não mudou. De Gênesis e Apocalipse é a mesma vontade dele descer sobre a terra. Então a gente tem que clamar para que Deus venha sobre Jaboatão, para que ele descanse sobre Jaboatão, para que ele passe sobre Jaboatão, para vir a transformação de Jaboatão através da igreja, através de nós. E eu quero passar para o meu filho, voltando agora para o início, né? Eu quero passar para o meu filho esse bastão de amor, o Jaboatão, pelo Brasil, pelas vidas, porque tudo se iniciou. O projeto, o evangelismo, porque eu disse para Deus: eu quero instruir meu filho. Só isso eu falei para Deus. Eu não queria ser um cargo de liderança, eu não queria ter um projeto, mas quando eu falei para Deus que eu queria instruir meu filho, ensinar Benjamin e Neemias, né? Neemias ainda não tinha nascido, mas eu falei que instruir Benjamin. Então Deus mudou totalmente a minha cosmovisão. Isso é que somente ele diz: uma coisa eu te peço, e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na tua casa, para poder contemplar a sua glória e receber orientações. Então é isso que a gente precisa. E sobre o sonho, que até anotei aqui, né, falando, como eu vejo o projeto daqui a 5, 6 anos, tava falando para ele. Desculpa. Eu tava falando para ele sobre. Deus falou para mim: escreve a visão. Também tem Abacuque. Escreve a visão em tábuas para que as pessoas que passem vejam. Então eu comecei a desenhar como tá aqui. Tudo separado. Um campo de society, uma quadra poliesportiva, como centro médico. Eu esqueci até o caderno em casa, que eu ia trazer ele. Um desenho que 120 acomodações com 60 banheiros. Enfim, completo. Tudo aquilo que eu sempre sonhei, assim que eu aceitei a Cristo. E eu creio que um dia o Senhor colocará em nossas mãos, na mão do projeto, essa estrutura para atender famílias, porque
o mais importante do projeto que eu pensei foi o templo. Com um tamanho para 5.000 pessoas. Caramba. E eu sei que não, Felipe, é muito grande. Mas eu creio. Eu creio que o Senhor ele pode fazer muito mais daquilo que a gente pensa, né, e sonha. Sim, com certeza. E para que as pessoas elas não só treinem, elas não só tenham uma boa comida, um bom treinamento, um bom psicólogo, um nutricionista, um centro médico e tal, mas que tenha a adoração como princípio. Amém. Que tudo aquilo que aconteça no... Desculpa. Que tudo aquilo que aconteça no templo seja a instrução para quem está aqui. Que não tenha um simples auditório para... Mas dentro do templo ter auditórios, ter algo para que seja tudo concentrado e direcionado para Deus. E colocar isso no centro do projeto. Porque aí eu, quando vou ler sobre as tribos de Israel, o tabernáculo era no centro e as tribos ao redor. Então eu creio nisso. Eu creio. Tipo, você... Não, eu ia falar que, tipo assim, da importância dos projetos sociais, né? Quando menor eu participei de um projeto social e de judô. Eu fiz judô, mas bem basicão assim. Mas de certa forma era muito bom porque você não tá na rua. Você não tá aprendendo coisa errada. Você não tá fazendo coisas que não deve. E de certa forma, querendo ou não, você aprende a ter um amor... Disciplina e um amor pelo esporte, sem contar outras coisas que influenciam diretamente na vida da criança, né? Como, por exemplo, hoje que é uma coisa que a gente percebe, que a gente já falou sobre isso, é coordenação motora. Hoje a gente percebe que algumas crianças hoje não têm coordenação motora porque só vivem no celular e tal. E o esporte, esses projetos sociais como kickbox, dança, música, sim, eu fiz de música também. Eu gostava, inclusive hoje eu tô onde tô. Então, foi algo que, tipo assim, com certeza foi algo que fez muita diferença na minha vida e com certeza de muitas crianças, né? E com certeza você deve ter vários testemunhos de vidas mudadas através do projeto, através das aulas, das ministrações. Eu fui lá uma vez, eu lembro que, tipo assim, antes de começar uma aula, uma coisa que eu acho muito interessante, né? Antes de começar as aulas sempre tem um breve louvor, uma palavra curta, mas que de certa forma faz toda a diferença na vida deles. Com certeza. Lá no... Falou na questão do projeto, do sonho. E tipo, isso me toca muito porque é questão de sonhar mesmo. Tipo, eu também tenho sonhos, eu sempre falo muito pra minha namorada, que tu conhece. Eu sempre falei que eu tenho vontade, não assim parecido com o teu, mas de ter um espaço 24 horas. Quando ali naquele espaço vai ter estudo bíblico 24 horas. E aí chegar ali de madrugada, 3 horas da manhã, vai estar rolando estudo bíblico. Ser um espaço onde vai estar tendo louvor o tempo todo, onde as pessoas cheguem e vai ter palavra, vai ter ensinamento vai ter aula de bateria, vai ter aula de violão. Você vai aprender mais sobre a Bíblia. E aquele espaço ali funcionasse 24 horas. Porque como eu falei, tipo, eu trabalhei em evangelismo e eu sei quantas pessoas de madrugada estão acordadas, estão na rua. Você vê assim, moradores de rua, você chegar assim no centro da cidade, como já foi, você chegar lá e tipo assim, 1h da manhã, os caras tá tudo lá acordado. Pô. É porque geralmente eles dormem durante o dia e à noite eles ficam tipo assim, e eles se drogando, porque por N motivos, por não ter policiamento, ou não tá, as ruas não tá movimentada. E tipo, ter aquele espaço de, meu irmão, eles ter outra opção a ser se drogar, a ser roubar ou qualquer outra coisa. É tipo, meu irmão, olha, eu vou naquele lugar, vai estar aberto ali, vai ser free, vai ser de graça. Tem um lugar que é assim, se eu não estiver enganado, talvez eu esteja falando besteira. Eu acho que no Recife tem um lugar que é assim, você vai só pra passar a noite. Mas Jabotão também tem. Você vai lá, só passa a noite lá e pela manhã você pode sair e tal. Pelo menos tem que ir ali perto. Ele libera pernoites. Jabotão são 18 só, mas Recife acho que deve ser uns 200, 300, eu acho.
Aí, eu sempre, tu falando agora, eu me lembrei. Eu sempre tive essa vontade e eu achei bem legal. Mas voltando assim ao assunto. Hoje o projeto vai fazer 4 anos, né? 3. 3, vai fazer 3 Dia anos. 24 de julho. E hoje, atualmente, quais comunidades tu tá atuando, assim, semanalmente, fervorosamente? Eu creio que vocês visitam várias comunidades, mas como a gente estava conversando, qual as comunidades que hoje em dia vocês estão ali acompanhando o tempo todo? Eu queria falar o que o João falou primeiro. Depois do que tu falou, depois eu falo isso. João falou sobre as pessoas, elas das drogas, né? De ocupar a mente das crianças em vez da droga, né? Porque, como eu falei, do centro da falta da referência. Porque um cara tá lá no Rio de Janeiro, um pirralho de 12, 13 anos com uma arma, um fuzil, mas é porque ele tá vendo alguém e o espelho dele é só aquele. Mas se seu pai fosse a referência para ele, se tivesse referência da igreja para ele, tivesse um projeto social no qual a igreja... Nós temos até uma frase lá dizendo assim que no projeto, nós temos a consciência de que a igreja deve intervir socialmente e para cumprirmos o nosso ID. Sim. Então, Efésios 5:18 fala sobre não vos embriagueis, enchei-vos do Espírito. Quando ele fala não vos embriagueis, aquela palavra embriagar significa fármaco, qualquer tipo de droga que possa tirar a nossa alucinação, tirar a nossa da sobriedade. E às vezes as pessoas acham que droga não faz nada, não, eu tô aqui só um pouco me drogando e Só pra aliviar. é só para aliviar, na questão, isso é a questão da alma, né? Quando Deus ele fala para Moisés, Êxodo 35, versículo 23, ele diz assim: traga os linhos de finos, azul, roxo e vermelho. Você pergunta por quê, filho? Não tem nada a ver com o que tá falando. Mas ele fala de 3 níveis, né? O azul, o roxo e o vermelho. O azul é a cor primária, o roxo é a cor secundária e o vermelho é a cor terciária. Então, Deus ele nos chama para entrar nessa proximidade com o Espírito. Como ele fala, não se embriagueis com vinho, tá? Mas se encha do Espírito. Então as pessoas elas acham que a sua alma, como a cor azul, sua alma limpa, ela pode se misturar com qualquer coisa. Mas quando ela começa a se misturar com essa coisa, a nossa mente, o nosso cérebro, ele está ao alcance de 20 segundos a qualquer coisa, né? Vocês já viram isso. Então, a 20 segundos dessa água aqui, eu posso pegar ela várias vezes, mas se ela estiver ali naquela cadeira, pro meu cérebro, ele já não vai querer gastar energia, porque ele consome 20% de energia do meu dia. Então, ele quer fazer o quê? Trabalhos normais, curtos. Então, se a droga está sempre perto, sempre vai ser consumida. E junto de pessoas que se drogam, o que é que seu cérebro vai pensar? O que é que seu cérebro vai querer? Algo prático. E quando ele fala desse azul, roxo e vermelho, fala de uma transformação do primário para o terciário, de faixas, né? Porque é como o pecado da masturbação, um exemplo. Umas pessoas, elas sabem que eu coloquei até no vídeo meu no Instagram, e a médica falou, fala comigo, uma médica e uma psicóloga, não, mas isso aí é normal e tal. Disse, beleza. Ele nunca disse que era normal. Ele só disse que as pessoas que fazem não faz só uma vez. As pessoas que começam a fazer, se não se arrepender, claro, né? Ela vai continuar fazendo. Eu passava 6 horas da minha vida fazendo isso. Então eu sei, eu posso falar, bater no peito e falar o que acontece. Quais são os níveis azul, roxo e vermelho. Então... Existe até um estudo, eu posso estar enganado também, mas que, tipo assim, os casos de estupro têm aumentado de uns anos pra cá em relação à função disso. E tudo começa aí. No olho, no olhar, né? Começa numa base tão simples, tão assim que a pessoa não consegue enxergar, e quando a pessoa menos espera já tá dentro, já mergulhou. E é com qualquer outra droga, qualquer vício, ele tem os níveis. Tem um azul, tem um roxo, tem um vermelho. Então, muitas vezes nós, como você falou do vício, como falou, a gente tava falando disso, e a gente pega muitas pessoas já no roxo. Mas tem pessoas no vermelho que a gente olha muito carnalmente. Né? A gente olha muito carnalmente. E Paulo diz assim, não olhe mais como carnal, como homens carnais.
Porque o vício, ele é silencioso, pô. Ele não tá gritando na rua. Como você falou eu queria entrar agora sobre a questão do vermelho, né? Sobre estar sempre cheio do Espírito, né? Sobre estar sempre cheio de Deus para tudo, né? Sempre pronto. Uma vez eu tava na igreja e falei com o meu líder, né? Rafa, o pastor te chamou para ministrar hoje, agora foi. Aí ele falou para mim assim, logo no início, né? Ele falou, se não tá pronto, pô, não é questão não. Caramba. Tem que estar pronto. Aí eu, cara. E essa 24 horas, né? É que a gente tem que estar 24 horas. Isso está em 1 Crônica 16. Quando Davi ele faz pela primeira vez a adoração a Deus, tirando do tabernáculo, colocando numa tenda. Ele não quebra princípio, né? Tirando do tabernáculo, colocando numa tenda. Ele continua com o mesmo princípio. Queima total, holocausto. Mas ele coloca uma adoração 24 horas. Ele chama Asaf, a mãe de Tom e seus familiares para adoração a Deus, 24 horas por dia. Eu oro isso, que o Senhor ele coloque uma adoração na nossa igreja. Tem muitos lugares por aí que tem adoração 24 horas por dia. Mas uma torre de oração 24 horas por dia na nossa igreja. Que começa com 48 pessoas por casal, mas que começa uma adoração 24 horas. Porque se a gente olhar Apocalipse 4 no céu, os anjos estão dizendo sem cessar, 24 horas por dia, 24 horas por dia. Então a gente precisa isso, estar pronto 24 horas por dia. A gente precisa estar no vermelho, mas não no vermelho na conta bancária, mas no vermelho das cores de linho que o Senhor coloca para nós. Não está no azul, nem misturado. Se misturar não com esses vícios, né? A gente se misturar com o Espírito Santo. Porque se é algo que a gente precisa é ser cheio do Espírito Santo. A gente falando de comida, né? Mas dividir comida, né? O povo deve estar pensando, dar comida na rua é muito fácil, né? Só fazer um sopão lá, fazer uma só fazer um sopão, levar, e eu sou mozinho. Levar e tal, eu sou bom. E a galera ainda faz o selfie, né? E eu me lembro como o Tiago diz, né? Que a fé sem obra é morta, mas eu mostro a tua fé, que eu mostro a minha fé com as obras. Não é porque você sabe o que eu tô fazendo, mas eu sou salvo e vou fazer. E não sei se tem tempo ainda, né? Mas eu fico assim, porque as pessoas falam aqui, acham que é muito fácil a gente fazer isso, né? Da sopa, né? De levar, mas tem muitas dificuldades. Já cortaram a nossa luz umas 2 vezes do projeto. Já encheu de água até agora há pouco também, né? Continuou com essas águas. A gente perdeu pouca coisa, lá é um pouco mais alto. E assim, a gente quando começou, né? Queria voltar um pouquinho só. Quando a gente começou, pra cortar era a maior dificuldade, né? Cortar muita verdura. Então era 3, 4 caras trabalhavam e tal, era de tarde. Mas começou as mulheres a se dispor a fazer isso agora e tem ajudado um pouco. A gente sabe que evangelismo, né? Já deu uma crescida, assim, a questão de envolvimento das pessoas sobre isso, né? Sobre o evangelismo, sobre essa ajuda, né? Que nós estamos agora... Sim. Porque eu tava vindo pra cá e fala da minha Hebreus 13:1, que é o nosso versículo, né, do projeto, que fala que seja incessante o amor fraternal. Incessante é sem parar. Incessante é algo que não tem intervalo. Incessante é algo que não dá para respirar, não dá para parar. E eu falo muito isso com os meninos lá, a gente conversa muito sobre isso, sobre esse derramar que nós precisamos. Sobre esses 24 horas que você falou. Eu tenho até falado com o pastor sobre esses 24 horas, sobre a gente criar essa torre, sobre a gente viver sempre pronto. E viver pronto é viver vigilante, né? E é isso. Se quiser perguntar mais alguma coisa aí, vendo vocês aí falar. A gente vê muito sobre o negócio tu falou da torre. E realmente, eu não me lembro se foi na igreja da gente, se foi na igreja que eu participei, que já teve essa torre. Eu creio que foi na igreja da gente, não me Mas foi pelo WhatsApp, né? Sim. Eu lembro.
Mas a gente quer, pessoalmente. A gente também ora para que tenha cultos na madrugada, cultos às 5 da manhã, lá na igreja. A primeira coisa na nossa vida, no nosso dia, é cultuar o Senhor. As primícias. E eu fico feliz, assim. O que eu tenho felicidade não é algo meu, assim, né? E Jesus, ele abriu mão de tudo, né? A gente sabe disso. Eu tava com minha esposa ainda, eu ainda era do mundo, né? Eu tava bebendo na Galetos, Avenida Recife, assim no vidro, assim, colado no vidro. Eu falei pra ela assim, a gente namorava ainda, né? Noivo, né? Aí dizia, amor, eu não quero mais nada na minha vida. Eu tinha 27 anos. Deus escutou isso, com certeza. Eu não quero mais nada, eu só quero um carro, um filho, uma casa. Já vivi muito pra mim. Jesus, já viveu, não foi? Já foi. Já falou, a sua boca tem poder. Peguei. E eu falo muito com a minha esposa, a gente tem que morrer, amor, pra tudo. E ela tava esses dias angustiada com algumas coisas. Eu disse, então a gente vai ter que deixar Jesus. Eu falei, não, começou a chorar. Eu disse, então aguenta. Porque ele deixou, então até aqui essas algumas frases que diz assim, o amor de Jesus não foi sem medida. Foi sem medir. Assim, abre mão da glória. A gente pra abrir mão de uma comida a gente divide, né? Às vezes é ruim. O cara abre mão da glória. Abre mão da sua essência, de quem verdadeiramente ele é. Abriu mão das suas próprias vontades. Abriu mão de ser superior. Abriu mão de ser Deus. E abriu mão por um propósito. E eu falei com Deus essa semana. Vou abrir pra vocês aqui. Todo mundo, né? Finge que é só pra gente. Finge que é só pra gente. Jesus. Eu tava... Comecei a chorar no carro, né? Eu disse, eu abro mão de tudo. Hoje. Eu não quero mais nada. Eu quero abrir mão de tudo. Não quero mais nada que eu sonho. Só quero se for pro teu reino. Eu falei. Acho que Deus fez. Certeza. Vou dar umas provadas em você aí. E eu disse, abra mão. Jesus abriu mão. Se você quer ser igual a Jesus, né? Tem que abrir mão. E algo que eu tava orando esses dias sobre a morte, né? Sobre a morte, sobre a dor da morte. E quem aqui não tem dor da morte, né? Medo da dor da morte. E eu tava na igreja domingo agora. O Senhor falou pra mim no meu coração. Sua morte, você vai sofrer o que você vai suportar. Você vai sofrer na sua morte o que você vai suportar. Não vai ser nada demais nem de menos. Sabe? Morrer pra Cristo. Eu digo a minha esposa, é lucro. A minha sogra se arreta a cabeça e fala, não, se morrer é lucro. Se eu morrer é lucro. Que morrer o quê, velho? Que morrer o quê? Pois enfim, se eu esqueci alguma coisa de falar aí, você pode perguntar, mas... eu sou abestalhado, né? Pela palavra de Deus. E já que vai terminar, não. Não, fica tranquilo. Eu ia perguntar mais sobre, tipo assim... Deixa eu terminar aqui. Pode ficar com vontade. Que essa parte que eu queria falar sobre Abacuque 3:9, justamente sobre pais e filhos, que a Bíblia diz que tem até um louvor que diz encoberto está o teu arco, né? Sim. Acho que sim. Sim. Cheia está a tua aljava, ó Deus. Os montes te vê, se contorcem e tal. Não sei cantar não, por isso que eu tô só falando. Aí Abacuque diz que pronto está o teu arco. Sempre está pronto o arco. Deus é o arco para enviar as flechas. Não é isso? Né? Deus é o arco, nós somos as flechas. Mas nós como pais, homens, somos arcos para os nossos filhos. E eu comecei a pesquisar um pouco sobre vários tipos de arcos e tal, flecha. Mas o Senhor falou para mim que eu preciso ser um arco incendiado para enviar meu filho incendiado. Nós como homens, como uma igreja, precisamos ser arcos incendiados. E só 24 horas pensando, sendo cheio do Espírito, vamos fazer a diferença. Me pergunta aí,
pergunta que você... Não, eu ia perguntar tipo, mais sobre como é a relação com as crianças que fazem parte do projeto social. Com certeza tem vários testemunhos sobre ele, né? Tipo assim, de mudança de vida dele, imagina. Assim, o impacto na vida deles é que eles começam a sonhar, né? Primeiro impacto. E um pouco antes dessa dificuldade que nós tivemos, né, no Taekwondo, o professor pegou acho que umas 5 crianças e começou a enfatizar o treino tal, e essas pessoas elas foram para João Pessoa, tá até no Instagram lá, se quiserem ver, eles conseguiram medalha de ouro, de prata, 4º lugar, tal, em meninos que não têm nenhuma experiência. Primeira vez que eles foram. Primeira vez que eles foram, faixa branca, lutando contra outras faixas amarelas, se eu não me engano. E teve um que de faixa branca lutou com faixa azul e ganhou. Então assim, isso abriu uma amplitude muito grande no projeto sobre isso, sobre o balé também, que elas queriam dançar na igreja. Então elas começam a mudar o pensamento, as atitudes, não ficam mais em esquinas, né, pensando em nada, elas ficam querendo fazer sempre a aula, e isso fez com que a gente ficasse constrangidos de não poder dar mais, né? E a gente, sobre as comunidades, né, até que sobre testemunhos, né, que você perguntou, né, sobre de algumas crianças, e algumas crianças começaram a ser inseridas na igreja, né? Isso pra gente é privilégio. E teve uma única vez, né, que nós teve o EBF, se eu não me engano, na igreja, e foram 18 crianças do projeto, 18. E a gente ficou impressionado com a quantidade de crianças, a quantidade de pais, e tem muitos que estão na igreja hoje, as crianças, os pais. Quanto tu fez na rua? Na praça? Não, a EBF que teve na igreja mesmo. Eles foram também pra praça, que deu 120 crianças, o negócio da... Meu Jesus Cristo, foi muita alegria. Uma praça cheia, Cheia, lotada. A gente também tinha feito essa, junto com a igreja também, e a gente levou pra igreja nessa EBF, a gente não fez lá, levou pra igreja, foram 16 crianças do projeto, fora as outras crianças da comunidade que foram. E isso é muito gratificante pra gente, em saber também que as comunidades, né, como você perguntou, nós estamos estruturando 4 bases, porque é um pouco distante para as crianças irem sem os pais, que os pais trabalham, às vezes os pais não querem que elas vão, que ela vá, né, por causa da distância, não confia nos vizinhos, com medo, né, que é seus filhos e tal. Então a gente vai estruturar bases, as comunidades, para estar lá toda semana, tendo aula de balé ou aula de, sei lá, kickbox, assim, dependendo da situação das crianças, o que elas querem, mas o acompanhamento vai ser acompanhamento bíblico. A primeira coisa vai ser levar a palavra de Deus, né, para elas, levar um lanche, né, uma comida e tal, mas o foco, base, é tentar trazer as crianças para o caminho de Deus, né, trazer as crianças para um pensamento do céu, que às vezes elas crescem sem esse pensamento, passam anos e é isso que o inimigo quer, né? Que as crianças elas cresçam da forma que ela quer, né? Cresçam com muita sem disciplina, como até João falou, né? Sem aquela instituição, o corpo todo fora dele, porque às vezes muito nem sai de casa, né? Muitos não têm a criação dos pais, hoje em dia muitos pais, né? Não vou generalizar, mas preferem colocar o filho na escola integral, para que chegue em casa, não tenha trabalho com os filhos, dê uma comida a ele, fica um pouquinho e vai dormir, né? Já está cansado o dia todo, porque não tem criança que não cansa, né? O dia todo na escola, estudando, chega em casa, come, 8 horas da noite já tá dormindo, porque tem que acordar de 5 da manhã para ir para a escola. Então isso faz com que a cultura do mundo ela seja estabelecida na igreja, na escola, e essas pessoas elas vivam isso. E eu conheço muitos filhos de pastores, né, que eles não estão na igreja com seus pais, porque a atenção dos pais não tá para eles, tá para fora de casa, até próprios pastores, né, como, enfim. E nós estamos com esses projetos, né, nas comunidades para justamente aproximar as famílias, mostrar a importância das famílias, que nós sabemos, né, nós bem sabemos, né, que a gente sabe a diferença de
uma pessoa que tem uma família estruturada e uma pessoa que não tem uma família estruturada. Isso sim, faz toda a diferença. Uma questão de estrutura sentimental, uma estrutura educacional, algo que pela sua vida já passou a ser algo normal, algo que é anormal. Exatamente. Cresce com aquilo como se fosse certo. Certo? Então não tem uma base, principalmente bíblica. Com certeza. E é isso que o Brasil, a nação precisa, o Jaboatão precisa, as ruas precisam desse padrão bíblico. Já teve pessoas já de que eu conversar e dizer que nunca escutou a palavra de Deus por ninguém. Eu fiz uma pesquisa de que jovens sem instrução bíblica, 1.600 jovens por dia pegam AIDS sem instrução bíblica. 1.600 jovens. Isso eu vi há 4 anos atrás. E que 1.600.000.000 de pessoas ainda não ouviram a palavra de Deus. 1.400 línguas ainda não foram traduzidas totalmente a palavra de Deus. Então nós temos que fazer a diferença como igreja. Jesus falou, ide, né? Jerusalém, Samaria. Primeiro ele fala Jerusalém, que é em casa, né? Jerusalém é seu arredor, para depois você ser enviado para levar essas... Que Jesus precisa que a gente faça alguma coisa, né? Olha, faça aí. Não que ele precise de necessidade, mas ele quer que a gente trabalhe, levar o evangelho. E é culpa nossa se não chegar ao evangelho. Verdade. Felipe, eu espero que você tenha gostado do podcast. Glória a Jesus. Para quem não conhece o projeto, vai estar o link aqui também na descrição do Instagram. Acompanhem, sigam, tá certo? O projeto hoje fica localizado, a base lá, né? Rua da União, número 60, Piedade. Verdade. Pronto. Para quem não conhece, essa parte, ou você mesmo, vá lá. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do projeto. Acompanhe nas redes sociais. Sigam o nosso Instagram também do Instituto, tá certo? Vejam a nossa lojinha, o Torcedor Celeste. Vai falar alguma coisa, não? Felipe, se alguém quiser de alguma forma ajudar o projeto, incentivar o projeto, como é que essa pessoa faz? Eu creio. Amém. Ela pode falar no direct, tem o nosso número lá, tem o Pix. Instagram, Projeto Pelas Almas. @Projeto Pelas Almas. Então, ajudem, sigam lá, tá certo? Ajuda esse projeto que é incrível. E curtam, comentem, compartilhem esse podcast. Espero que vocês tenham gostado também. E valeu, rapaziada. Até a próxima. Valeu. Falou. Valeu.